Que Deus os abençoe grandemente nessa palavra. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Eterno, a palavra do Deus vivo, em Juízes, capítulo 16. A partir do versículo 15. Juízes está depois do livro de Josué. No capítulo 16, a partir do versículo 15. Vamos aprender aqui o que é nunca abusar das misericórdias de Deus. Vamos aprender aqui quais as consequências quando o Espírito Santo afasta de uma pessoa. E vamos aprender aqui a crueldade do inimigo. Quando o Espírito Santo já não está sobre essa pessoa. A palavra do nosso Deus em Juízes capítulo 15, Juízes capítulo 16, a partir do versículo 15, diz assim: Então, ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e não declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração. E disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse a ser raspado, esse ia de mim a minha força e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, raspou-lhe as 7 tranças de cabelo da sua cabeça e começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: Sairei ainda mais uma vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-nos com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. E o cabelo da sua cabeça ele começou a crescer quando foi rapado. Abençoa a tua boa palavra. E que sua palavra venha nos ensinar a ter temor ao Senhor e valorizar o bem mais precioso que um servo pode levar, que é o Espírito Santo, o trono de Deus na sua alma, no seu coração. Assim oramos, pedindo a assistência do bendito Espírito, e que Deus seja glorificado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Uns segundos para você pedir a Deus que te abençoe nessa palavra.
Há uma coisa que se chama limites do Espírito Santo. E o limite do Espírito Santo acontece quando o homem já abusou, quando o homem brinca com a palavra, quando o homem perde o temor. Aí a presença do Pai, do Filho e, por último, do Espírito Santo deixa de agir na sua vida. E a palavra fala: o temor do Senhor, princípio da sabedoria. Nunca perca o temor do Senhor, nunca perda. Se você perder o temor ao Senhor, a brecha do adversário virá sobre sua vida. E a principal base que o inimigo vê em nós é a minha, a sua, a nossa carne. A principal base é a nossa carne. E ele, o maligno como passarinheiro, ele conhece os pássaros porque nós já estivemos um dia no mundo. E ele conhece aonde é a sua, a minha, a nossa fraqueza. Então agora, esse homem que era nazireu de Deus, o que era o nazireu? Era um homem separado por Deus, para Deus, de maneira que esse homem, se fosse escolhido por Deus por ser nazireu, separado para ele desde o ventre da mãe, Deus não o proibia de casar, mas Deus não queria que seu cabelo fosse cortado ou que durante o seu tempo de vida ele não tomasse bebidas fortes, não se embriagasse. Mas há homens que teve o voto do nazireado, como Paulo, que dedicou-se não a casar. Aí foi a opção dele. E há nazireus, como no caso de Samuel, que Ana, sua mãe, fez um voto que ele seria nazireu de Deus, que navalha não ia passar sobre a sua cabeça. Mas Samuel também casou-se. E esse aqui, Sansão, o nome Sansão quer dizer pequeno sol. Esse homem era nazireu escolhido por Deus, porque o Senhor visita a esposa de Manoá e fala que ela teria um filho que ia livrar Israel do jugo dos filisteus, esses mesmos malignos que habitam ali na faixa de Gaza. Por isso que é Palestina, Palestine, filisteus. Mas Sansão não entendeu bem, ou quis brincar com o poder que estava sobre ele. Porque muitos pensam que Sansão era musculoso, bombado, inchado, tipo pitbull, desses aí que estão nas academias, né? Mas a mente fraca, né? Bombado de tanto tomar bomba, asteroide. Não, Sansão tinha um corpo normal. A força dele é a força que está em nós, o poder do Espírito Santo, louvado seja Deus. Porque quando nós estamos com o Espírito Santo, nós somos fortes para cumprir aquilo que a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte, louvado seja o nome do Senhor. E se você tem o Espírito Santo, você tem autoridade sim para dizer: no Senhor eu sou forte, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E esse homem tinha 7 tranças, representando até o capítulo 11, versículo 2 de Isaías, os 7 espíritos, 7 olhos de Deus que está
estava sobre a terra, estava sobre a mente desse homem, ou seja, a mente de Sansão era uma mente totalmente dominada pela Trindade Santa, louvado seja Deus. Mas a vaidade subiu. E o inimigo foi lá na adega do inferno e buscou o melhor prato. Uma prostituta por nome Dalila. Uma mulher por nome Dalila. Hoje tem essas vaidades aí falando que acompanhante de luxo, essas porcarias do jovem, é tudo prostituta. E vou ser claro aqui, o Brasil se tornou uma fábrica de mini prostitutas e de drogados. Pronto, louvado seja Deus. Bem-aventurados os pais que instruem os filhos no caminho do Senhor. Bem-aventurado o pai que coloca limite na sua filha. Bem-aventurado os pais que colocam limite em seus filhos, que olha no olho, na bolota do olho dele e dela e fala: aqui na minha casa quem manda sou eu, e aqui tem regras. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. No dia que você querer o pecado, pega a porta da rua e vai embora. Pronto, é isso que falta. E falta isso também nas igrejas. Pastores que têm coragem de olhar no olho da igreja e falar do pecado, pregar sã doutrina, e quem não querer vai embora mesmo. Louvado seja Deus. Tô calmo. Take it easy, don't worry, be happy. Então, quando Sansão vem a essa mulher, a mulher combina com os filisteus e aí ela é subornada a ganhar um dinheiro como Judas, como Doeg, né? Como aqueles irmãos de José que venderam ele. Então vamos lá. Aonde está a sua força, Sansão? Ele brinca a primeira vez, marrou seus cabelos na estaca e aquilo ele arrebentou com as estacas e tudo, marrou ele com linhos fortes e aquilo ali arrebentou aquelas cordas todas também. E a terceira vez ele faz também, mas aí quando ele faz a terceira vez, ele não entende uma coisa. Aqui que está o perigo. Ele brincou com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Eu já fui orar por pessoas e o Senhor falou: não ora mais. Sou eu que estou tratando e vai descer as covas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então ela foi persuadindo ele com ideias, com carinhos. E a palavra fala em Provérbio que por causa de uma mulher prostituta o homem vai mendigar um pedaço de pão. E conselho da mãe de Lemuel lá em Provérbios: filho meu, como filho da minha entranha, das minhas entranhas, não dê a tua força à mulher. E outra vez a Bíblia fala: como o boi caminha para o matador sem nada saber, assim o homem que caminha com a mulher pecadora. Foi a maneira que o adversário viu para destruir Sansão. E agora ele já não é um homem que ora, uma mulher que ora, ele já não é um homem que busca na palavra, ele vai ficar sem recursos. Observa na tentação de Satanás contra o Senhor Jesus, o Senhor só leva ele na palavra. Enquanto ele vinha distorcendo a palavra, o Senhor dava nele na palavra verdadeira. Quis modificar o Salmo 91,
dará ordem aos seus anjos ao teu respeito, se tu pulares daqui. Mentira, não tentarás o Senhor teu Deus. Dá ordem a essas pedras que transformam em pão, já que o Senhor estava com fome, 40 dias de jejum. Ele foi em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E quando ele, num gesto de arrogância, mostra todos os reinos e fala, tudo te darei se adorar, se prostrado me adorar. Vai que Satanás, está escrito, servirás e adorarás somente o Senhor teu Deus. Mas as 3 tentações sobre Sansão, ele não resistiu. E quando vem a 4ª, que ele pensa que vai sair mais uma vez vitorioso, o Espírito Santo, a presença divina, a presença da Trindade, já não está mais com ele. Raspou-lhe sua cabeça 7 tranças, porque fala de concerto, número 7. Abraão com o rei lá fez um concerto, e nesse concerto estavam 7 carneiros para selar o concerto. Por isso que o Senhor fala, trabalharás 6 dias, no 7º descansarás. Ele agora quebra a aliança com Deus. Esse homem e a mulher agora quebra a aliança com Deus, os caminhos que não era para ele estar, ele agora vai. Aí ele frequenta boate, roda de pagode, ele tá aqui no Carnaval da Bahia, tomando até lapada da polícia no lombo, bem feito. Agora ele vai para podcast, né? Esses malandros aí que enganam o povo e depois vai para esses canais. Porque agora o Espírito Santo está fora dessa mulher, desse homem. Aí Dalila vai persuadindo ele, falando ao coração dele com carinho, com malícia, com jeito aqui, né? Aquela ali, uma oferta aqui, mais uma oferta ali. Tá bom, já que você está me enchendo a paciência, eu vou falar então. A minha força não é física, a minha força está nos meus cabelos, porque os cabelos ali simbolizavam os pensamentos, a doutrina de Deus na vida desse homem. Se tu raspares o meu cabelo, olha, eu vou perder as forças. Agora ele abre o bico, abre a boca, entrega tudo para o adversário. O inferno aplaudindo isso. Porque queda de um homem de Deus de verdade, de uma mulher, é brecha na obra, é tristeza no reino de Deus e alegria lá nas trevas. Nunca perca o Espírito Santo. Então, raspa-lhe a cabeça. Agora ele é um homem comum. Agora ele está sujeito ao ataque das trevas, porque a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o conserto, a aliança com Deus já não existe mais. Agora ele é um homem vulnerável, como qualquer um aí nesse mundo, que está sujeito aos ataques das trevas. Daqui a pouco, depois de meia-noite, é a hora que todas as potestades malignas descem sobre esse mundo. É o maior número de consumo de cocaína, de prostituição, de traição, de todo tipo de pecado, porque desce todas essas potestades malignas, e essas pessoas que não têm esse vínculo com Deus, ou que quebraram esse vínculo com Deus, estão vulneráveis a esses ataques. Aí vem os filisteus sobre ti, Sansão. Aí ele, sairei mais uma vez. É tarde. Para cumprir o que está escrito em Eclesiastes capítulo 11. Caí na árvore, para onde essa árvore cair, ela ficará.
E a Bíblia diz: aquele que está de pé, ora para que não caia. Sucedeu, pois, irmão Paulo, irmã Baleia, Diego e todos os irmãos aqui presentes, que quando os filisteus chegaram, a primeira coisa foi arrancar-lhe os 2 olhos. Não furou, não, arrancou. Para provar para ele: você agora é um cego espiritual. Você agora não tem mais visão do evangelho, do reino de Deus. Você não tem mais visão do que é o sacrifício de Cristo, que ele derramou sangue por ti na cruz, e você desprezou tudo isso. O mesmo adversário que te induz para o pecado é o mesmo que vai te acusar e zombar. Arrancou-lhe os olhos. Agora já não é mais guiado pelo Espírito Santo. Agora ele é guiado pelos inimigos malignos que desceram com ele para Gaza. E colocou ele no moinho, daquelas pedras pesadas que moía o trigo e todo o grão. E aí Sansão agora passa a ser chacota. A Bíblia fala: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, do ímpio, nem assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que até na estação seca dará o fruto. Agora Sansão, de homem forte, poderoso em obra, que matou milhares com a queixada de jumento, que pôs fogo no rabo de raposa e queimou toda a seara dos filisteus. Sansão, poderoso em obras. Agora esse homem, essa mulher de Deus, é zombada na roda dos escarnecedores, dos bêbados, né? Dos fofoqueiros. Olha lá, ó, tá vendo? Voltou para nós, não aguentou não, hein? Olha, agora eu não leio mais Bíblia, tá vendo? Olha, cuidado. Colocou ele na roda dos escarnecedores. Agora cego, sem a bênção do Espírito Santo. O Todo-Poderoso olhando isso com tristeza, porque foi escolha. Foi escolha. Tenha cuidado com suas escolhas. Entristeceu o reino dos céus, entristeceu. Mas foi escolha. Nem por isso Deus deixou de ser Deus, e nem por isso a obra deixou de ser realizada. Você e eu podemos até cair, mas Deus não vai mudar nada, e sua obra vai permanecer. Por isso, renova com Deus sua aliança a cada dia e faz uma oração. E não retires de mim o seu Espírito Santo. Torna-me dar um coração, um novo coração. Não afaste-me, não me lance fora da sua presença, porque foi a oração que Davi fez. Torna-me da alegria da sua salvação. Não me lances fora da sua presença e não retire de mim o Espírito Santo. Porque certamente ele também sabia da situação de Sansão, porque ele lia a Torá, os pergaminhos. O cabelo de Sansão começa a crescer novamente no gesto de misericórdia de Deus. E nós sabemos que seu último ato ele mata mais de 30.000 filisteus, derrubando o templo de Dagon. Não era desse jeito que era para ser, mas Deus ainda usou de misericórdia. Mas houve arrependimento. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã.
Se inscreva, por favor, no canal Recebido Senhor. Amanhã, em nome de Jesus, as meninas aqui vão preparar a palavra para colocar lá, do último domingo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Porque assim nós dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus, com todo o povo de Deus, a igreja do Senhor, agora até a volta triunfal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim oramos em nome de Jesus Cristo. Esse culto está encerrado. Entrega ao Todo-Poderoso definitivamente em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.